Olá pessoal, todos estão muito bem? Eu sou o professor Franklin de Língua Portuguesa. Um olá para o pessoal do Heróis da Restauração. Nosso tema de hoje vão ser as expressões modalizadoras. Vamos a seguir ver a definição, porque isso é muito importante para a nossa língua, para o nosso falar, para o nosso expressar. A definição é: servem para indicar atitudes, intenções e sentimentos de quem fala. O que seriam as atitudes, em primeiro lugar? É o quê? É o seu gestual, é a sua maneira de você se portar em um determinado ambiente, em uma determinada situação. O que seriam as intenções? Quer dizer, o que você pretende com a sua fala, com o seu jeito de agir. E o que seriam esses sentimentos? Então, você está mostrando se você está contente, se você está triste, se você está ansioso, às vezes o que? Chateado com alguma coisa, com raiva porque perdeu no seu jogo do videogame. Então, nós vamos o quê? Ver que essas expressões, elas mostram como você se comunica, porque o ser humano, ele é um ser social. Então, o nosso idioma, a língua portuguesa, é o quê? É uma das formas que nós temos de mostrar o que nós sentimos, pedir alguma coisa de que precisamos, é o modo de você, na interação, quer dizer, você no contato com o outro, você se soltar, você viver harmonicamente. Então, dentro dessas expressões, vocês vão ter, por exemplo, aqui, vamos ver. Olha, as nossas condutas. Temos, por exemplo, no campo jurídico, temos no campo o quê? No campo da política, no campo das ciências, da religiosidade, até no futebol. Você tem o quê? Um jeito, uma postura de agir e o quê? De se apresentar. Por quê? Nós temos um código de procedimentos, de jeito de agir, de estar, que é o quê? É essencial para que você possa ter o seu lugar na sociedade. Vejam nessa imagem que nós estamos aqui veiculando. Olha, saques só com o RG do correntista. Nesse exemplo, você está vendo que, por medida de segurança, um documento com a sua foto é exigido no momento que você vai o quê? Sacar o dinheiro da sua poupança ou da sua conta corrente ou sacar. Você já deve ter acompanhado algum parente, ou pai ou mãe, a uma casa lotérica ou um banco, e você vê que tem uma burocracia, quer dizer, uma série de procedimentos que você vai ter que vão fazer com que você tenha que seguir essa conduta, esse comportamento, esse jeito de agir ou o quê? De se apresentar. Então, temos o quê? A seguir, a proibição. Na proibição, vejam esse exemplo. Não se deve fumar em recintos fechados. O que é um recinto? O recinto é um ambiente, é um local onde, de acordo com essa proibição, que é uma das condutas a serem tomadas por uma pessoa que faz parte da sociedade, você sabe que o fumo é prejudicial. Se o fumo é prejudicial, por que você vai o quê? Cometer um delito como esse? E sabemos, lógico, que o fumo é proibido para menores de 18 anos. Tanto que o hábito de fumar, quanto você adquirir, você comprar, tendo punição para os responsáveis, os pais, e para quem vendeu também o produto. Então, nesse nosso exemplo, não se deve fumar em recintos fechados, você vai ter o quê? Essa conduta proibitiva. Você não pode ter esse comportamento, porque esse comportamento ele é reprovável, ele não faz bem a você. Por isso que nós temos que seguir esses códigos de conduta, são procedimentos que nós temos o quê? Que seguir para que nós estejamos adequados e façamos parte das pessoas que o quê? Tem um procedimento exemplar diante da sociedade. Ficou claro? Vejamos agora a obrigatoriedade. Nesse exemplo, a vida tem que valer a pena. Então, a felicidade e o prazer de viver. Você tem o dom da vida, você tem os estudos, você tem o quê? As leituras, você tem a internet, você tem as brincadeiras, você tem o contato familiar, o contato com a vizinhança, a escola, que mesmo remotamente, nesses tempos de Covid-19, mas há uma interação. Então,
se você acredita que o seu estudo vai garantir um futuro maravilhoso para você fazer a parte da sociedade, então pronto, para que ficar triste, deprimido, né, como se costuma dizer, down? Não, ânimo, ânimo, porque você tem tudo à sua disposição, você tem apoio da família, você tem apoio dos governos, você tem apoio dos seus colegas na escola, dos professores. Então, é só você seguir essas normas de conduta e você vai ter tudo na sua vida. E a felicidade e o prazer de viver é essencial para um jovem. As crianças e os adolescentes têm que continuar transmitindo essa alegria para toda a sociedade, porque o nosso país, ele é um país maravilhoso, é alegre, onde nós somos livres. Então vamos respeitar isso, é muito importante. Agora vamos ver a possibilidade. O que é a possibilidade dentro dessas condutas? É você ter a permissão de você fazer alguma coisa. Então, nesse nosso exemplo, é permitir a entrada de menores acompanhados de adultos responsáveis. Onde é que você já viu isso? Quando você vai a um teatro, vai a um cinema, aí às vezes está ali a proibição. Você diz para o pessoal, rapaz, não vou poder entrar não, preciso de um responsável. Então você apela para um tio, para a vovó, para a mamãe, papai, e aí acompanhado de um responsável que vai tomar conta de você, vai dar toda aquela proteção a você, aí você vai passar pelo bilheteiro e ele olha do lado e vê, olha, tá com um adulto, então você tem acesso, assiste, se diverte, seja no teatro que é presencial, os atores estão ali na sua frente, seja no cinema, aquelas obras maravilhosas. Então, isso é muito importante, é uma conduta a mais que você tem. Então, a sua possibilidade de assistir esse filme, assistir esse seu entretenimento, esse seu lazer, vai ser disponibilizado, vai ser permitido a você a partir do segmento de você cumprir essa regra que é está acompanhada, como nesse exemplo, de um responsável por você, um adulto que garanta a sua segurança, e assim você vai ter um acesso com toda a segurança, com toda a mordomia para esse seu espaço. Então, vamos agora ver essa próxima imagem. Os tipos usuais, políticos e propositivos. Definição, veja, dão um juízo de valor sobre o que se diz, podendo ser positivo ou negativo esse juízo de valor. E o que seria esse juízo de valor? É quando você mede, quando você analisa e você bota numa balança os prós e os contras de uma atitude que você vai tomar. Então, nesse caso, você vai através de uma análise de situação, você vai ver se vale a pena fazer isso, quais são as consequências desse meu ato. Será que o que eu estou fazendo é certo? Você, jovem, você sabe disso. Quantas e quantas vezes você chegou nesse momento de dar uma paradinha e pensar, rapaz, será que vai dar bronca para mim? O que é que vai acontecer a partir de amanhã se eu tiver essa atitude? Então, nós temos que pensar direitinho, temos que fazer aquela ponderação, medir, analisar, fazer um julgamento prévio da situação, que é o juízo de valor. De que maneira eu terei que agir de forma acertada para depois não levar um puxão de orelha, para depois não ficar cabeça baixa, constrangido por uma atitude que eu tomei. Sabemos muito bem que todo mundo teve a sua a fase de infância, adolescência, em que você quer fazer de impulso, de vontade. Eu quero isso, vai e faz. E depois o quê? Como vocês gostam de dizer, dancei. Mas por quê? A gente tem que aprender a dar uma paradinha e pensar nas consequências, no que vem depois daquilo que você tem vontade de fazer agora. Os exemplos são claros, né? Se você parar para pensar, aí você vai ver, é mesmo, tem razão, o professor está dizendo uma coisa que muitas vezes a gente não liga. É ou não é? Vamos pensar direitinho nisso. Agora, nessa próxima imagem nós estamos vendo o quê? Um exemplo bem legal sobre isso, sobre os procedimentos políticos e propositivos. O que é propositivo? Vem de proposta. O que é proposta? Quando eu estou oferecendo alguma coisa
certo? De acordo com o que você vai me retribuir. É uma troca de favores. Um político, por exemplo, ele vai fazer uma série de propostas, estamos num ano eleitoral, você vê que o quê? Temos as eleições para prefeitos e para vereadores. Então, aí eles vão chegar e vão fazer uma campanha eleitoral, onde eles vão ter uma série de propostas, o que eles pretendem fazer, para o quê? Para o benefício da nossa cidade. Agora, você vai parar e vai analisar. E será que o que ele está dizendo, isso aí é possível de fazer? Ou é só uma falsa promessa? Fake news? Então, temos que ter um conhecimento. Muita gente jovem diz, não quero me meter em política. Mas é essencial, isso é cidadania, começa de cedo. Nós temos que o quê? Parar para analisar tudo à nossa volta, porque o que a gente aprende na sala de aula tem também a ver com a cidadania, que é você exercer o seu papel social, saber o que é bom para você, o que é bom para a sua família, para as pessoas que moram na sua comunidade, para a nossa cidade, para o país, para o mundo. Então, nós temos um exemplo aqui, veja. Felizmente, o buraco ainda não causou acidentes mais graves. Então, o que é que você está vendo aí? Nesse exemplo, nós estamos vendo que muito provavelmente, com o passar do tempo, naquela rua começou a aparecer um buraco, um vazamento, foi o quê? Uma obra de uma empresa de saneamento, ou então de telefonia, qualquer evento, chuvas torrenciais, etc. Não interessa. Mas você está vendo que, nesse exemplo, nós temos o problema que foi gerado por um mau uso daquele espaço de ir e vir. Então, o político ele vai usar com certeza isso. Você na sua comunidade, você tem o quê? Uma rua que consta na prefeitura como calçada e ela nunca viu asfalto, nunca viu as pedras portuguesas ou então os paralelepípedos. E aí você pensa, poxa vida, ele está prometendo isso, será que dessa vez vai? Vamos verificar se vai ou não. Então, a gente analisa o passado do candidato. Isso é fácil, hoje em dia você tem, né, o portal Ficha Limpa, Ficha Suja, aí você vai conhecer melhor esse candidato. Então, vamos ver agora na nossa próxima imagem o que nós temos. Olha aí, esse outro exemplo. Que belo discurso! Né? Então, o que é que nós temos aí? Você tem uma afirmação, que você pode o quê? Fazer uma proposição, tanto positiva quanto negativa. Nesse caso, é um elogio. Então, nós estamos vendo um candidato que ele é aplaudido, todo mundo está ovacionando. Por quê? Que ele tem o quê? Como característica essencial, o seu currículo, de cumprir as suas promessas. Então, a sua proposta é o quê? Fazer o melhor pelo povo. Então, ele vai ser sempre eleito de acordo com o quê? As regras eleitorais, né? Que a gente só pode renovar o mandato uma vez. Mais o quê? 4 anos mais 4 anos são 8. E faz um bem à comunidade. Então esse político ele tem que ser o quê? Tem que ser aplaudido e ovacionado. Porque nós temos que acreditar nos nossos políticos. Que a nossa educação é o nosso conhecimento do que se passa no nosso país, nos nossos códigos de leis, a começar pela nossa Constituição Federal de 1988, tudo isso é que garante que nós saibamos seguir as regras e saibamos exigir e cobrar os nossos direitos. Agora nós temos o quê? Nesse exemplo, discordo das escolhas de Antônio. Veja que aí o quê? Nós temos uma negação, então você não aceita o que é dito a você. Então, num regime democrático, você tem liberdade de expressão, desde que você não seja ofensivo. Mas quando você é justo e você o quê? Não, eu não concordo com o que você está dizendo. Você está equivocado. Essa sua opinião, ela não está baseada na realidade. Então, é uma falácia. O que é a falácia? Quando você propõe algo que não é verdadeiro. Você está iludido ou tenta iludir alguém. Fuja dessa. Você tem que estar sempre baseado em evidências, em fatos,
para que você possa o quê? Ter um discurso limpo e que as pessoas reconheçam o quê? A honestidade nas suas palavras. A retidão com que você se comunica com o outro é o essencial. Então, nesse nosso assunto que estamos vendo, que estamos vivenciando hoje, nós temos que ter esse cuidado com a comunicação, porque o ser humano, como eu já disse, ele não vive sem o quê? A comunicação, sem o diálogo. Então, não interessa se você se comunica com uma pessoa diretamente com ela, certo? Locutor, interlocutor, ou se você se comunica com muitas pessoas, como eu estou fazendo agora. Por quê? São muitos que estão me ouvindo agora. E eu que tento fazer com que essa comunicação seja clara, objetiva, que você não tenha dúvidas. Porque a pior coisa, e eu sei, é o quê? Você ouvir uma apresentação de um assunto, uma explanação, uma explicação, mas que ela o quê? Ela é dúbia, quer dizer, ela dá uma dúvida, você fica perdido. E o que será que ele quis explicar com aquele papo dele? Não entendi esse lero desse professor. Então isso pega mal para a gente, e se eu não me faço entender, preste atenção, se eu não me faço entender, então não houve a comunicação. Então o meu discurso é vazio. É importantíssimo que eu seja claro, direto, objetivo. Porque numa aula o professor ele tem que dar a sua mensagem, e essa mensagem tem que ser recebida, ela tem que ser trabalhada e que você aprenda plenamente. Isso é muito importante, é a nossa missão, porque a nossa felicidade é saber que você aprendeu e que você deu mais um passo em direção ao seu sucesso e o quê? Uma vida plena de felicidade. A seguir, nós vamos ter o quê? Uma atividade de fixação e depois o quê? Vou fazer uma explicação pormenorizada, quer dizer, detalhada, bem mastigadazinha, para que não reste nenhuma dúvida para vocês. Veja, a nossa atividade de fixação é o quê? Indique a oração em que há uma permissão. Veja, nós falamos de vários tipos de condutas. A permissão é o quê? Você está pedindo para poder fazer, realizar alguma atividade, não é? Então, vejam, nas alternativas A, B, C e D, nós temos o quê? Na A, proibido o uso de boné ou chapéu. Então, aí, na proibição, você não poderá tomar uma atitude ou estar o quê? Presente na sua conduta de um jeito que, naquele ambiente, naquele momento, não lhe é permitido. Então, a proibição mostra o quê? Que você está vetado, quer dizer, proibido, impossibilitado de fazer alguma coisa. Na letra B, o acesso à agência do INSS se dará apenas com o agendamento. Então, nós estamos vendo que agora as agências do INSS estão começando a abrir. Então, é muito importante isso. Nesse caso, mostra que o quê? A pessoa, para poder ser atendido numa dessas agências do INSS, ela tem que o quê? Telefonar ou mandar um e-mail e marcar uma hora para ser atendido. Então, é o quê? Um procedimento, é uma conduta, é uma coisa que você tem que fazer para que aquele seu desejo seja atendido. Você tenha essa permissão. Letra C. Motociclista utilize o capacete. Então, você sabe muito bem que é uma questão de segurança. Todo motociclista e também o ciclista. É uma questão de segurança para ele. Ele tem que utilizar o capacete e a viseira fechadinha, né? A viseira lá na frente. Por quê? Para evitar que, no caso de uma colisão, coisa parecida, algo possa o quê? Adentrar a região da visão e também o quê? Pancadas na cabeça, que é uma região muito sensível. E você sabe que o quê? Nós temos um código de leis em várias áreas que não são para proibir você, quer dizer, impedir você de ser feliz. Ao contrário, são para dar segurança a você. Você tem os seus direitos, tem os seus deveres, mas você tem que saber que para a segurança sua e segurança dos outros, você tem que seguir aquelas normas de procedimentos e conduta. A conduta, como eu disse, o quê? É o jeito de você estar, o jeito de agir, a maneira correta, aquelas etapas que você tem que seguir para que tudo que você deseja se concretize, quer dizer, se realize. Então,
Olha aí, na letra D nós temos: não saia de casa de maneira alguma sem sua máscara. Por quê? Em tempos de pandemia é uma segurança que você tem. E praticamente todos os lugares você só pode se apresentar utilizando a máscara. É primeiramente uma segurança para você e depois a segurança para o outro. Porque seria muito mesquinho, egoísta da minha parte eu sair. Não estou nem aí. E saio sem máscara. Aí eu dou uma tossida, um espirro e contamina outra pessoa. Eu tenho esse direito? Pense nisso. Eu tenho o direito de fazer mal ao outro? E se eu estou aí de gaiato, aí de repente passa por mim alguém sem a máscara e espirra? E aí? Então, eu vou adoecer, ou pior, já que eu sou jovem, tenho aquela resistência toda, aí o quê? Levo para casa, para voinho que tem alguma doença, voinha, titio, titia, mamãe, o papai, um irmão que tem alguma doençazinha. Espero que não de maneira nenhuma, mas há sempre essa possibilidade. Por isso que a gente tem que pensar nas consequências de tudo que nós fazemos. Então, nesse caso, nesse exemplo, você tem o quê? Um condicionamento. Não saia de casa sem a máscara. Então, eu tenho que utilizar a máscara porque dessa maneira eu vou estar protegendo a minha saúde, dos meus familiares, dos meus colegas e de quem eu encontrar na rua, seja no transporte público, seja indo na mercearia, no supermercado, na padaria, seja lá onde for. Estamos perto de retornar as nossas aulas presenciais, então, na escola nós vamos ter toda uma série de procedimentos e a máscarazinha é essencial. Você nunca vai cometer esse deslize. Você pode esquecer até o seu caderno, um lápis ou uma caneta, mas a máscara você vai ter que estar usando. Por quê? Porque você tem amor a você e tem amor a todos os seus coleguinhas e seus professores. É ou não é? Perceberam? Então, nós agora vamos fazer um pequeno resumo do que nós vimos a título quê? De fixação. Daí, eu tenho certeza que vocês são super espertos e já mataram, porque no meu discurso, vocês, eu não sei se perceberam, mas eu já dei a resposta dessa questãozinha que nós fizemos aí. Então, a permissão está em que item? A, B, C ou D? Então, você vê que na letra D nós temos o quê? Uma permissão. O acesso à agência do INSS se dará apenas com agendamento. Então, você vai ter essa permissão, essa autorização, essa concessão de entrar nessa agência, né, de segurança da Previdência, simplesmente depois que você tiver ligado e feito um agendamento, marcar lá seu nome, entendeu? O número do seu documento e aí o quê? Naquele dia, naquela hora, com segurança, aí você levando a máscara, você o quê? Utilizando o álcool gel, você vai ser muito bem atendido e vai ficar feliz e radiante. Então, veja, nós estamos analisando o quê? Estamos analisando esses gêneros que são modalizadores, o modo, o jeito, a conduta da gente se portar em várias situações. Nós vimos aí como você faz para o quê? Ter uma postura, um jeito de ser, um jeito de se portar, de agir de acordo com a situação específica. Tudo na vida a gente pode, desde que respeitando as regras. Por que essas regras? Porque você não vai querer se prejudicar nem prejudicar alguém. Às vezes é uma vantagem pessoal. Sim, é uma vantagem minha. E aí? Você pensou no outro? E aí? Será que eu estarei prejudicando, fazendo mal a alguém? Se não for hoje, amanhã ou depois? Então, pessoal, vocês sabem muito bem que esse tipo de comportamento, essas condutas que nós temos, elas fazem parte do nosso convívio social, viu? Então, só para acrescentar, você tem que verificar que, geralmente é que faço aquela brincadeirazinha. Quem veio antes, o ovo ou a galinha? Para a gente, professores de língua portuguesa, quem veio antes? A fala ou a escrita? No caso das ciências, quem veio antes pode ter certeza que foi a galinha, viu? Porque ela só bota o ovo depois que ela o quê? Ela amadureceu e ela se reproduziu. Essa é fácil. Não vem o produto antes do produtor, não.
E no caso de língua portuguesa, então, surgiu primeiro a fala. Nossos antepassados da época das cavernas, eles primeiro que desenvolveram a fala. E por que a fala e não mais os sinais? Hoje nós trabalhamos a linguagem dos sinais, Libras, mas o que? A fala é essencial para você o quê? Você poder formar grupos, você fazer parte de uma sociedade. A primeira sociedade, a mais antiga, é o que? A família. Pai, mãe, filhos. E depois os pequenos grupos. Então, naquela época, entre 14 mil e 40 mil anos, nós tínhamos o quê? Os homens das cavernas e eles o quê? Desenvolveram a fala, porque assim era mais fácil de você dizer ao outro o que você estava sentindo, o que você estava precisando e às vezes até para se defender. Olha, como é que nós vamos pegar comida? Me ajuda aqui, vamos lá? Então, surgiram as falas, depois os idiomas e quando as sociedades estavam estruturadas, nós tivemos o quê? A escrita. A escrita é uma natural decorrência, porque você tem que preservar, quer dizer, guardar aquele registro. Muitos dos nossos índios, eles ainda o quê? Eles passam o conhecimento do mais velho, do ancião, para o mais novo através do quê? Da fala, a oralidade, é o discurso. Ele faz a comunicação, as condutas e a tradição, né, a cultura desse povo é passada oralmente. Agora pense, a escrita surgiu por quê? Se de repente, o quê? Acontece uma grande doença, mata todo mundo, se perdeu tudo, para quem vai ficar aquilo? Quem é que vai? Vai aparecer um fantasminha para dizer no pé do ouvido de um de vocês o que aquele povo, aquela cultura maravilhosa indígena teve ao longo de tantas e tantas décadas. Então, quando você deixa um registro escrito, desde a época dos egípcios, os papiros, certo? A primeira escrita, a escrita cuneiforme, em pedrinhas de barro, saiu, já estou entrando na área de história, o professor vai me puxar a orelha. Então, esses escritos, eles o quê? Eternizam, eles passam para os descendentes, as próximas gerações, os filhos, os netos e por aí vai, todo aquele conhecimento, toda aquela experiência dos nossos antepassados. Então, isso é muito bom, muito importante. Então, essa aula de hoje, ela é bonita, é dinâmica, porque nós estamos vivenciando um dos aspectos mais importantes, que é a comunicação humana. É ela que integra, junta as pessoas e as torna mais próximas. Temos uma sociedade, temos internet, temos livros, revistas, jornais, estamos juntos por conta da nossa fala, da nossa comunicação, dessa necessidade de transmitir ao outro de uma maneira que ela entenda. Porque se eu converso com você e você não entende o que eu estou dizendo, não houve comunicação e tudo se perdeu. Já pensou nisso? Se eu estivesse aqui, dando aula a vocês do 6º ano, utilizando um linguajar do nível universitário, por exemplo, vocês iam dizer, tira esse cretino daí, o que é que ele está fazendo aí? Esse professor é noiado? Não entendemos nada. Que aula é essa? Qual é o valor que tem essa aula para a gente? O que é que a gente aprendeu aí? A gente tem que andar com o Google do lado, Então, essa preocupação é essencial. Comunicar. Se eu me comuniquei, eu olho no olho com vocês, eu fiz uma aula dinâmica, uma aula bem explicada direitinho, então, o lucro não é meu, o lucro é de vocês, porque assim vocês o quê? Vocês aprenderam mais uma coisinha, puseram ali mais um tijolinho para que vocês o quê? Construam uma vida maravilhosa de progresso, satisfação e aquele sorriso daquela ilustração que eu botei anteriormente, aquele exemplo, né? O menino está feliz, agradecendo por tudo de bom que ele teve na vida. E é isso que eu desejo a vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até uma próxima oportunidade. Tudo de bom para vocês.